Salmo 71, versículo 18, diz o seguinte: agora que estou velho e os meus cabelos ficaram brancos, não me abandones, ó Deus. Fica comigo enquanto eu anuncio o teu poder e a tua força a este povo e também aos seus descendentes. Agora eu estou velho e os meus cabelos ficaram brancos. Não me abandones, ó Deus. Fica comigo enquanto eu anuncio o seu poder e a tua força a esse povo e aos seus descendentes. Pai, Pai, que essa chama que está no meu coração agora, Pai, que essa chama, Senhor Deus, espalhe, Pai, nesse lugar e no coração dos meus irmãos. Pai, que essa mesma chama possa espalhar no meio do teu povo, que essa chama venha espalhar no coração da tua igreja. Pai, que a tua chama, Senhor Deus, venha espalhar no nosso coração, essa chama que está ardendo no meu coração, Pai. Essa chama que está ardendo no meu coração, que seja essa chama que venha arder no coração daqueles que estão me ouvindo, aqueles que estão aqui presentes, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós não temos de fato palavras suficientes para poder, meu Deus, expressar ao Senhor nesta noite, Pai. Não temos isso. Palavras para, meu Deus, para celebrar o Senhor como deve ser celebrado. Sem dúvida nós não temos palavras suficientes para celebrar e para expressar ao Senhor nessa noite, Pai. Eu sei que nós não temos. Mas uma coisa nós te pedimos, ó Pai, que a tua presença, Senhor Deus, seja manifesta em nosso meio. Deus, que essa palavra saia com todo o poder aos ouvintes e ao coração daqueles que estarão ouvindo nessa hora, Deus. Não deixe que nada atrapalhe, não deixe que o inimigo, não deixe que as coisas deste mundo, Senhor Deus, venha arrancar a semente que está sendo semeada no nosso coração nesse momento, Senhor. Porque essa semente pode ser uma semente que pode mudar o rumo e história de vidas aqui nessa noite. Pai, a tua palavra é transformadora. A tua palavra, Senhor Deus, ela muda a história. A tua palavra, ela vira a página da nossa vida. A tua palavra muda situações. A tua palavra traz existência àquilo que não existe. E aquilo que existe, o Senhor traz transformação a partir de então. Pai, então que a tua palavra, Senhor, que a tua palavra seja ela que venha transformar a nossa vida nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pode tomar o seu assento, por favor. Carlos, aumenta um pouquinho para mim o microfone. Meus irmãos, hoje à tarde eu ouvi o testemunho de um... Ficou bom, ficou legal. Eu ouvi um testemunho de hoje, claro, hoje ele é um pastor, mas eu ouvi o testemunho dele de que quando ele estava com seus 17 anos, ele estava com seus 17 anos de vida, ou de idade, ele ouviu o seu pai na beira da morte, ou quase próximo a falecer. Ele ouviu do seu pai dizendo o seguinte: o que é que eu fiz da minha vida? Isso o seu pai com seus 80 anos de idade. E ele diz que por 3 vezes ele ouviu o seu pai expressar essa única frase: o que é que eu fiz da minha vida? E pela 3ª vez, mais uma vez, ele está ouvindo essa frase do seu pai, e o seu pai mais uma vez, ali na beira da morte, expressando a frase: o que é que eu fiz da minha vida? E de imediato a noção que ele teve do seu pai em relação àquela frase foi: eu desperdicei a minha vida. Um homem de 80 anos, Deus deu a ele a oportunidade de ter vida há 80 anos. Deus deu a ele 80 anos de vida para ele não desperdiçar a sua vida. E ele por 3 vezes, a frase que ele está ouvindo é: o que é que eu fiz da minha vida?
eu desperdicei a minha vida. Ele disse que com 17 anos, ele ouviu aquela frase do seu pai, e a oração que ele fez naquele dia foi: Deus, não deixa eu desperdiçar a minha vida. Essa foi a oração que ele fez ao ver o seu pai próximo a falecer, e vendo o seu pai dizendo: eu desperdicei a minha vida. A oração que ele faz naquele momento, vendo o seu pai próximo a ir a óbito, a falecer, ele disse: eu não quero desperdiçar a minha vida. E ele disse que com 17, os seus 17 aos seus 24 anos de vida, foi um momento que Deus entrou com providência de uma forma extraordinária na vida dele. Hoje ele é um homem que eu não sei se todos vocês conhecem, mas um homem que eu admiro muito, um americano, que tem como nome de John Piper. Ele com 17 anos, ele ouviu essa frase do seu pai, ele disse: eu não quero desperdiçar a minha vida. Então é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite. O que é que nós temos feito da nossa vida? Esse texto que nós lemos, claro, foi o salmista Davi que o escreveu. E o salmista Davi chega na sua velhice, e agora no salmo de número 71, Davi vai fazer uma análise da sua vida, da sua infância até naquele momento. E ele faz uma oração para Deus. E a oração que Davi faz a Deus, próximo também ao seu falecimento, a oração que Davi faz para Deus é: Deus, não me abandone, me dê força, que mesmo na minha velhice eu continue anunciando a tua palavra, e que essa palavra seja de geração em geração, e que essa palavra ela possa ir de geração em geração, e que o Senhor me dê força para continuar, mesmo hoje com os meus cabelos brancos, mesmo hoje eu velho. Eu peço ao Senhor que o Senhor me dê força, que o Senhor não me abandone, para que eu continue anunciando a tua palavra de geração em geração. A pergunta, ou um ponto de interrogação que eu quero deixar na cabeça de vocês, e a pergunta que eu quero deixar, não só até o final dessa ministração, mas que Deus possa arder isso no nosso coração, é: o que é que eu tenho feito da minha vida? Qual é o investimento que eu tenho feito aos anos que Deus me deu? Porque tanto eu e quanto você temos já os anos de vida que nós teremos determinado por Deus. A questão é que, seja pouco ou muito, o que é que nós temos feito desse tempo que Deus tem dado a nós de vida? Qual é o investimento que eu tenho feito nesse tempo? Ou desse tempo que Deus tem me dado? Qual é o investimento que eu tenho feito desses anos de vida que eu tenho? Qual é o investimento que eu tenho feito, ou como eu tenho investido esse tempo que Deus me deu? Como que eu tenho desenvolvido, como que eu tenho investido, como que eu tenho agregado na minha vida, ou aquilo, ou aquele tempo que Deus já deu a nós e já determinou a nós. O homem de 80 anos, crente, chega no final da sua vida e diz: eu desperdicei os meus 80 anos de vida. Eu acredito que nenhum de nós que estamos aqui queremos chegar no final da nossa vida, olhar para todo aquele tempo que Deus nos deu, não sei qual tempo é, e dizer: eu desperdicei o tempo que Deus me deu. Eu desperdicei os anos que Deus me deu. Eu acredito que nenhum de nós queremos chegar no final e dizer essa frase: eu desperdicei a minha vida. Eu acredito que nenhum de nós queremos chegar no final e dizer: eu desperdicei a minha vida. E a única forma de fazer um bom investimento do nosso tempo, o tempo que Deus nos deu, a melhor forma de fazer um investimento é dedicar a nossa vida para a glória do Senhor. A única forma da nossa vida ter sentido é dedicar os anos que Deus nos deu para a sua glória, dedicar os anos que Deus nos deu para o louvor dEle, para a glória dEle. A única forma de não chegar no final da nossa vida e dizer: eu desperdicei a minha vida, é viver para a glória de Deus.
é viver para a glória do Senhor. É a única forma, porque a única coisa que vai durar para a eternidade é aquilo que nós fizemos para Jesus. Aquilo que nós não fizemos para Jesus vai ser como a palha, que Salomão vai dizer que é como a palha que pega fogo. Aqueles que conhecem palha sabem que quando ela está bem seca, sabem que pode ser a quantidade de palha que seja, coloca fogo rapidamente, ela queima e rapidamente ela some. Então tudo aquilo que nós não fizemos para Jesus é como a palha em chamas. A única coisa que dura para a eternidade é aquilo que nós fizemos para Jesus. Mais uma vez a pergunta: como é que nós temos investido o nosso tempo? Sabe por quê? Porque quando esse primeiro tempo passar, nós não teremos outra oportunidade ou um plano B após a morte para poder fazer alguma coisa. O que deve ser feito, nós devemos fazer agora. Na eternidade não tem como consertar mais nada, não tem como fazer mais nada. O tempo que nós temos para fazer é agora. E é nesse momento que o salmista Davi, no Salmo 71, ele faz uma oração clamando a Deus, dizendo: Deus, não me abandone. Eu fui jovem, hoje eu sou velho, estou com meus cabelos brancos, e a minha oração agora ao Senhor é que o Senhor possa e venha me dar força, para que mesmo eu na velhice com meus cabelos brancos, eu continue investindo o meu tempo da forma que eu investi até agora. O investimento que eu fiz no meu tempo até agora foi viver para a glória do Senhor, foi viver para o louvor do Senhor, foi viver para a sua glória, porque foi a única forma que eu encontrei sentido na vida. Ao contrário do seu filho Salomão, na sua velhice, quando ele termina de escrever Eclesiastes, no final da sua vida, Salomão ele vai entender e vai concluir: ele não viveu para a glória de Deus, e por essa forma ele chama isso de vaidade. Nós cristãos, principalmente pentecostal, quando está ouvindo essa voz vaidade, nós não conseguimos ter a raiz dela no hebraico. Quando eu te falo para você vaidade, quando a Bíblia fala para você vaidade, provavelmente o que vem na maioria da mente dos cristãos provavelmente é questão de maquiagem, é questão de roupa. São questões assim que primeira coisa que vem na nossa mente quando se fala vaidade. Mas a palavra que Salomão usa em Eclesiastes de vaidade vem de uma palavra hebraica que significa rebel. Ou seja, a palavra que ele está usando tudo é um sopro, tudo é vaidade, isso passa muito rápido. E a palavra vaidade que Salomão usa em Eclesiastes é rebel, que significa sopro. É isso que ele está todo o tempo dizendo em Eclesiastes, dizendo: entenda que a vida é um sopro, aproveita a vida, viva a vida para a glória de Deus, viva a vida para o louvor do Senhor, porque a vida é um sopro, ela passa muito rápido. A maioria de nós lembramos, como Davi está lembrando aqui agora, da sua infância. A maioria de nós lembramos dos nossos 15, 10, 20 anos, e como isso passou rápido. E é impossível voltar a 5 anos atrás, é impossível voltar a 10 anos atrás, é impossível voltar e consertar os nossos erros. O que Salomão está dizendo em Eclesiastes tudo é um sopro. Entenda que tudo isso passa muito rápido. Viva para a glória de Deus. E mesmo Davi, no final da sua vida, Davi olha para a sua velhice, talvez olhando no espelho os seus cabelos brancos e dizendo: Deus, eu sei que eu já envelheci, eu sei que eu estou com os cabelos brancos, mas os restos de dias que ainda existem para mim, que o Senhor ainda permitiu ou permite que eu exista, eu quero continuar vivendo para a glória do Senhor e vivendo para o louvor do Senhor, porque eu sei que a única forma de encontrar sentido na vida é vivendo para a glória do Senhor. Não existe outra forma de encontrar sentido para a vida a não ser vivendo para a glória de Deus. E aí a pergunta novamente é: como é que você tem investido o seu tempo? Como que você tem investido o seu tempo? Essa é a pergunta que eu quero que fique na sua cabeça no decorrer dessa ministração, porque depois que passar essa vida nós não teremos outra oportunidade, queridos. Ou nós vivamos para a glória do Senhor hoje, ou nós vivemos para a glória do Senhor hoje,
ou nós não teremos outra oportunidade? Eu sei que a maioria de nós, ou uma boa parte de nós, um dia perguntou o sentido da vida. Quem aqui nunca perguntou o sentido da sua existência? Para que você nasceu? Para que você existe? Muitos de nós, em algum momento, fizemos essa pergunta. Principalmente no momento das crises existenciais, a pergunta que nós fazemos é: por que eu existo ou por que eu nasci? E aí nós tentamos durante a vida encontrar respostas em várias coisas, assim como Salomão também em algum momento da sua vida tentou procurar respostas e procurou respostas em várias situações, em vários momentos ele procurou também essa resposta, o porquê da sua existência. E quando ele conclui Eclesiastes, ele entende que a única forma de encontrar sentido para a vida é em Deus, porque ele entende que ele foi criado por Deus. E se ele foi criado por Deus, o único lugar que nós podemos encontrar sentido na vida é naquele que nos criou, é na origem. Então Salomão, ele entende, ele conclui o livro de Eclesiastes dizendo: olha, uma coisa eu digo para vocês, trabalho é só cansaço, e vocês vão viver desse trabalho. Mas uma coisa eu digo para vocês, teme ao Senhor. Essa foi a fala de Salomão no finalzinho da sua vida. Teme ao Senhor. Um dos homens mais sábios, ou por que não dizer o homem mais sábio, um dos homens mais sábios que já pisou na face da terra, ele conclui a sua vida dizendo a seguinte frase: teme ao Senhor. Amém. É o sentido da vida. Amém. Não desperdice a sua vida com aquilo que não é para a glória do Senhor, porque isso vai passar. A única coisa que permanece é aquilo que nós vivemos para a glória dele, para a glória do Senhor. E esse homem que eu disse para vocês no início, John Piper, hoje ele tem aproximadamente 62 anos. É um dos homens mais conceituados como pastor na América. E ele disse, com 17 anos, ele disse essa frase: eu não quero desperdiçar a minha vida como meu pai desperdiçou. Eu não quero desperdiçar a minha vida. E a pergunta que eu volto a fazer a nós é: como que nós temos investido o nosso tempo? Em que nós temos investido a nossa vida? Sabe para que você existe? Sabe qual foi a oração que Davi faz em Salmo 71, versículo 18? A paixão de Davi era de anunciar as Escrituras. A paixão de Davi era falar da palavra de Deus. A paixão de Davi era anunciar as boas novas. Ele entende que o sentido da sua vida é pregar a palavra. Eu não sei como que anda o seu coração, principalmente em relação ao anunciar as boas novas, ao ponto da Bíblia dizer o seguinte, que formosos são os pés daquele que anuncia as boas novas. Eu não sei qual é a credibilidade ou qual é a dimensão dessa palavra que tem, do que a palavra de Deus tem suado em seu coração, ou como que a palavra de Deus tem ardido em seu coração. Eu não sei qual é a proporção de que essa palavra tem influenciado o seu coração. Mas uma coisa eu entendo quando Davi faz essa oração no finalzinho da sua vida. Com seus cabelos brancos, ainda essa palavra estava ardendo no coração dele. Com seus cabelos brancos, Davi ora e disse: Deus, os dias que o Senhor ainda vai permitir que eu exista, eu quero anunciar essa palavra de geração em geração. Eu quero anunciar essa palavra para que essa mesma palavra que arde até agora no meu coração com meus cabelos brancos, eu quero que essa palavra também arda no coração daquelas pessoas que estão próximas de mim. Sabe, queridos, eu também não tenho dúvida de que Deus está convidando uma geração que esteja apaixonado por Ele. E a única forma de eu transmitir essa paixão àquelas pessoas que estão próximas de nós é estar apaixonado também. É estar apaixonado por aquele que por paixão e por amor a nós, Ele não hesitou em nenhum momento em entregar a sua vida
por mim e por você naquela cruz. Em nenhum momento Jesus hesitou ou pensou em retroceder por paixão e por amor a nós. Eu não tenho dúvida de que Deus está levantando também uma geração que esteja apaixonado por Ele e que queira investir o seu tempo e que queiram dedicar o seu tempo naquele que o criou. Você já talvez em algum momento parou para perguntar o porquê que há bilhões e bilhões de anos ainda o Sol permanece no mesmo lugar, aquecendo aonde ele deve aquecer da mesma forma, e em nenhum momento ele deixou de obedecer aquilo que o seu Criador ordenou que ele, ou ordenou o seu papel desde a sua formação, desde a sua criação. Porque que até hoje o Sol, ela aquece onde deve aquecer, ele chega onde ele deve chegar. Sabe por que que o Sol faz isso? Sabe por que que o Sol ainda obedece àquela voz? Porque ele sabe da onde ele tem a sua origem, e ele sabe quem o criou, e ele sabe para onde ele deve voltar e quem é que ele deve obedecer. Vocês já pararam para pensar por que que a Terra ainda, girando em seu eixo, depois de bilhões e bilhões de anos, ela não saiu do lugar onde ela deveria estar, do lugar onde o seu Criador o ordenou que ela tivesse, fazendo o que ela deveria fazer enquanto a sua existência? Sabe por que que a Terra não deixou de girar? Sabe por que que a Terra não deixou, ou por que que ela não saiu do seu eixo? Porque ela obedece à voz do seu Criador. Sabe, irmãos, em Isaías capítulo 1, se não me falha a memória, versículo 18, 19 e 20, Deus dá uma palavra incrível ali, através do profeta Isaías, dizendo o seguinte: aqueles que ouvirem a minha voz e obedecer, vocês vão comer o melhor fruto dessa terra. Mas ele diz: porém, se vocês ouvirem e não obedecer, a espada do Senhor vai o devorar. Assim diz a palavra, diz a voz do Senhor, o profeta Isaías está dizendo. Vocês nunca pararam para pensar por que que existem as estrelas? Por que existem os pássaros? Por que existe a lua? Por que existe por que existe a luz? Por que existe o camaleão? Por que existem os animais marinhos? Por que existe... Vocês nunca pararam para pensar por que tudo isso existe? Você não parou para pensar ou para perguntar por que você existe? Qual é o motivo da sua existência? E o único lugar que nós iremos encontrar resposta para tudo isso é naquele a quem nós fomos originados. Nós fomos origem e quem nos criou foi Deus. E nós só encontramos respostas em Deus. Como é que nós temos investido o nosso tempo? Como que nós temos investido a nossa vida? Como que nós temos investido o tempo que Deus tem nos dado de existência? Alguns talvez investem o seu tempo em fofoca. Alguns talvez investem o seu tempo passando horas e horas no WhatsApp. Alguns talvez investem o seu tempo, talvez planejando um crime. Talvez alguns investem o seu tempo, talvez descansando, ou talvez não fazendo nada. E aí sim, investindo o nosso tempo dessa forma, talvez vamos chegar no final da nossa vida e dizer o seguinte: eu desperdicei a minha vida. Eu desperdicei a minha vida. Mas para quem sabe da onde veio, com certeza vai investir o seu tempo aonde não vai perder. Porque nós podemos investir o nosso tempo naquilo que não seja, daquilo que não é para a glória de Deus, e com certeza nós não teremos resultado, porque nós estamos investindo em um lugar onde de fato não vai ter resultado. Mas se nós investirmos o nosso tempo no reino de Deus, nós investimos o nosso tempo para a glória de Deus, se nós investirmos o nosso tempo para aquilo que nós fomos criados e formados, sem dúvida nenhuma, nós não iremos desperdiçar a nossa vida. Nós podemos viver 80 anos e não viver, mas nós podemos viver 10 anos e deixar marcas incríveis e transformadoras na vida de pessoas. Nós podemos viver talvez 100 anos e não viver,
mas nós podemos viver 15 anos e deixar marcas transformadoras na vida de muita gente. Assim como muitos deixaram marcas pelo tempo que eles viveram aqui na terra. Deixaram marcas, e uns viveram muitos, outros viveram poucos, mas deixaram a sua marca porque eles viveram para a glória de Deus. E aqueles que viveram para a glória de Deus ainda continua transformando vidas, mesmo não estando vivo. Como é que nós temos investido o nosso tempo? Como que nós temos investido a nossa vida e o tempo que Deus tem nos dado? Que essa pergunta possa surgir na sua cabeça em todo momento que você estiver vivendo e não estar vivendo para a glória de Deus, e que o momento que você não estiver vivendo para a glória de Deus, que essa pergunta possa surgir na sua cabeça o seguinte: isso que eu estou fazendo agora é para a glória de Deus? Isso que eu estou fazendo agora, eu estou fazendo isso para a glória de Deus? Porque eu preciso viver de tal forma que as pessoas olham e vejam a minha paixão por Jesus. As pessoas precisam olhar para nós e entender e ver na nossa vida, na nossa caminhada, homens e mulheres que são apaixonados e que investem o seu tempo aonde não perde. Queridos, eu me lembro que na sexta-feira passada, a pastora Alejandra estava ministrando, e no momento da oferta, no finalzinho da oferta, a única voz que via a minha era dizendo o seguinte: pega o dinheiro que você tem e oferte na vida dela. Eu ofertei naturalmente, como eu oferto toda semana, ou eu procuro ofertar todos os cultos, mas eu não dei tudo que eu tinha. E aí acabou-se o culto, eu falei: olha, ela vai embora, e aquilo ainda incomodando o meu coração, eu disse assim: não, agora ela vai embora, e de repente, quando eu olho para o lado, irmão Rosley, ela ficou para a oração das 9 às 10, e Deus continuando falando comigo, né? Eu falei: não, a oração vai acabar, né, irmã Carol? A oração vai acabar, isso na sexta-feira atrasada. Agora a oração vai acabar, então aí ela vai embora, e eu vou ter que ficar conversando, recepcionando os meninos aqui, que tava fazendo o período do louvor. De repente, imagina quem é que vai levar ela embora, irmãos? Eu fui levar ela embora, gente. Eu falei: Deus, mas não é possível. E ele disse: é possível sim. Peguei o envelope ainda resistindo, mas peguei o envelope aqui, coloquei o envelope e fui dirigindo o carro com o envelope na mão. Eu falei assim: Deus vai mudar de ideia, não é possível que Deus vai mudar de ideia. Ele mudou a minha ideia, mas a dele não. E peguei, abri a carteira, nem olhei a quantidade que eu tinha, peguei o dinheiro que estava lá dentro. Falei: Deus, se furar um pneu eu estou enrolado, se acontecer qualquer coisa. Falei, tentando justificar para Deus, dizendo: Deus, deixa pelo menos um pouco, né? Porque vai que acontece alguma coisa, né, Wise? Vai que o ponteiro do combustível não está certo, vai que alguma coisa dá errado e eu preciso do dinheiro. E o envelope na mão, gente. O envelope, nem para cair da mão, o envelope prestou, gente. Abri a carteira, peguei, entreguei todo o dinheiro que eu tinha na carteira para ela. Entreguei, falei, eu perguntei, eu falei assim: irmã, a irmã Andréia passou a oferta para a senhora? Ela falou: pastor. Eu falei: então toma mais essa aqui, irmão. Então toma mais essa. Ela falou: amém. Sabe o que ela falou para mim, irmãos? Que Deus multiplique 100 vezes mais. Hoje eu estava vindo para a igreja. A hora que eu fui pegar a doação no mercado, eu estava vindo para a igreja. E de repente veio essa pergunta. Eu fiz a pergunta para Deus: Deus, o porquê que o Senhor mandou eu fazer aquilo? Perguntei para Deus o motivo. Sandro, em 7 de outubro do ano passado, eu dei entrada num processo, e quando eu dei entrada nesse processo, eu falei: Deus, esse dinheiro aqui é para mim ir para Angola, porque nós vamos gastar mais ou menos em média 15 mil para ir para Angola. E eu falei: Deus, o Senhor sabe que eu não tenho dinheiro, mas como eu sou um crente bonzinho, eu sei que o Senhor tem. Eu sei que o Senhor tem. Eu dei entrada nesse processo e o processo foi indeferido. No mesmo dia 7 de outubro, eu entrei novamente com um processo.
porque o processo tinha dado indeferido. Eu entrei novamente com o processo. E vocês acreditam que na sexta-feira, quando eu passei a oferta, no próximo dia útil, de fato tinha 100 vezes mais lá? Amém. 4 meses depois o processo foi deferido e veio justamente 100 vezes mais. Não é a questão do valor que Deus está preocupado, Deus está olhando para a obediência. E aí dentro do carro, Deus me falou, hoje, a hora que eu estava vindo, Deus me falou o porquê que Ele tinha mandado eu fazer aquilo. Com certeza, se eu tivesse feito antes, tinha saído antes. Mas eu já tinha dado como perdido mesmo. Falei, não, Deus, já passou 4 meses, isso aqui já não... Mas quando foi dia 9 desse mês, o que eu te falei para vocês, a oferta foi dia 5, dia 9, quando eu, provavelmente isso tinha saído antes, é porque eu não tinha olhado mais, quando eu olhei, tinha dado deferido, e o valor que estava lá era, de fato, 100 vezes mais, irmãos. 100 vezes mais. Sabe, irmãos, eu acho que o povo de Deus precisa ser mais ousado. O miserável permanece miserável, irmãos. Eu acho que nós precisamos levantar um pouco mais com ousadia. Eu acho que Deus quer que nós, como povo de Deus, se levante um pouco mais com ousadia. Outra experiência que eu tive, Sandro, foi nessa sexta-feira agora, ontem eu até falei lá na casa da Maria Eduarda, que a gente estava com os jovens lá. Eu dobrei o meu joelho justamente onde a irmã Maria estava ali, e eu falei assim, Deus, começa a me dar visão. E a visão não vinha, irmãos, eu levantei e comecei a orar. Deus começava a falar comigo a respeito dos irmãos, das pessoas, e à medida que Deus ia me falando, eu ia indo nas pessoas, e Deus ia colocando palavra na minha boca, e Deus ia ardendo no meu coração. Amém. Só que como isso estava acontecendo muito, eu falei assim, gente, esse negócio não deve estar certo, não, esse negócio deve ser de mim mesmo, porque para todo mundo que eu olhava, Deus ia falando. Aí teve 2 pessoas que Deus falou comigo, e eu falei assim, nessas 2 eu não vou. Porque eu tenho que acalmar um pouco, esse negócio não está muito certo, não. Gente, de repente eu abro o meu olho, as 2 pessoas que Deus tinha falado comigo eram as 2 pessoas que a irmã Andréa estava indo nelas. As 2 pessoas que eu falei que eu não ia, Deus levantou a irmã Andréa, que estava orando também, foi lá e orou pelas 2 pessoas que Deus tinha me mostrado. E foi em seguida as 2 pessoas. Irmãos, deixa eu te falar, nós precisamos ser um povo mais ousado. Eu acho que a igreja é um leão que se calou e deixou de fato ser uma igreja profética. Sabe o que aconteceu no mesmo dia? Eu fiquei preocupado que o som estava alto, né? E a gente estava orando e o Júnior estava cantando. De repente eu vi o Carlos indo lá no portão, eu vi ele conversando com o outro e falei assim, gente, isso é o vizinho que já começou. Foi o vizinho já veio falar do som. De repente o irmão Carlos falou. E falou, pastor, tem um homem aí fora pedindo oração. Irmão, esse homem era de outro bairro. A presença de Deus trouxe esse homem para cá para pedir oração. De repente um homem com 20 reais na mão, bêbado, dizendo, você podia orar por mim e para os meus amigos. Claro, eu fui perguntar onde ele morava. Eu me esqueci de onde é o bairro, mas é muito longe, porque o bairro eu não me lembro do nome do bairro. Então, irmãos, deixa eu falar algo para vocês aqui. Nós precisamos levantar com mais ousadia como igreja do Senhor, porque Deus é poderoso. Deus é poderoso e a igreja precisa levantar com mais ousadia. A igreja precisa voltar a ser uma igreja profética. A igreja precisa voltar a ser uma igreja profética e crer que Deus é poderoso, e a forma que Deus tem de manifestar o seu poder na terra é através de nós. É dessa forma que Deus faz, é através de nós que Deus cura, é através de nós que Deus restaura, é através de nós que Deus manifesta o teu poder, é através de nós que Deus despedaça os grilhões, é através de nós que Deus abre prisões, é através de nós, e a igreja precisa levantar com uma igreja profética, porque é através de nós que Deus faz. A única razão da nossa existência
existência é viver para a glória de Deus, é fazer o que Deus quer, ir aonde Deus quer, é falar o que Deus quer, é viver para a glória dEle. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que em determinado momento da sua vida você investiu o seu tempo para a glória de Deus e foi o momento que Deus manifestou o seu poder através da sua vida. Mas eu sei que tem pessoas aqui que em algum momento da sua vida deixou de investir o seu tempo para a glória de Deus e deixou de ser usado e usada por Deus. A igreja precisa levantar porque Deus deu à sua igreja o espírito de ousadia. E a igreja precisa voltar a ser uma igreja ousada. A igreja precisa voltar a ser uma igreja ousada, porque eu sei que tem muita gente aqui que já foi muito usado e usada por Deus, mas hoje já não é mais. Davi, na sua velhice, olha para o seu cabelo branco e disse: Deus, não me abandone e me dê força para continuar-me da mesma forma de quando eu me converti, de quando eu entreguei a minha vida para o Senhor, para que eu continue anunciando as boas novas. Precisamos voltar a ser uma igreja profética, uma igreja que de fato permita que Deus manifeste o teu poder através de nós. A igreja precisa levantar mais uma vez, irmãos. Deus quer continuar fazendo através de nós. Deus quer continuar fazendo através de mim e de você. E a forma que Deus tem para fazer é através de nós. Deus não faz de outra forma, irmãos, a não ser através de nós. É através de nós que Deus faz. Como é que você tem investido o seu tempo, queridos? Nós iremos um dia chegar no final da nossa vida e nós vamos chegar no final com orgulho, porque a única forma de chegar no final da vida e ter orgulho do que viveu é ter vivido para a glória de Deus, porque o que se vive para a glória de Deus não passa, é eterno. Mas o que não se vive para a glória de Deus é passageiro, é como um vento, é vaidade, é passageiro. Eu sei que você já foi muito mais usado por Deus. Eu sei que Deus já falou muito mais com você. Eu sei que Deus já te usou muito mais do que usa hoje. Sabe quando que isso começou a acabar? Quando nós deixamos de viver inteiramente para a glória de Deus. Deus quer voltar a curar através de você. Deus quer voltar a transformar lugares através de você. Deus quer voltar a transformar lugares através de mim, através de você. Independe de onde nós estivermos, Deus quer continuar fazendo através de nós. Como é que nós temos investido o nosso tempo, queridos? Davi investiu todo o seu tempo para a glória de Deus, no final da vida dizendo: Deus, me dê força, porque eu quero continuar vivendo ainda para a glória do Senhor. Amém. Nós precisamos voltar a clamar para que Deus volte a arder essa chama do nosso coração como outrora já ardeu, gente. Eu sei que tem pessoas aqui que o seu coração ardeu por Jesus, uma paixão por Jesus, e eu sei que em algum momento da sua vida o seu coração ardia, pegava fogo por Jesus. Aleluia. Mas essas chamas foram apagando. Essas chamas ao corpo, ela foi apagando. Sabe, irmãos, e Deus o chamou aqui nessa noite porque Ele quer reacender essa chama de novo no nosso coração. Porque o plano que Deus tem na terra é através de você. É através de você que Deus quer fazer. Ele não tem outra forma para fazer. Ele faz através de você. Eu sei que em algum momento seu coração ardia. Sabe, irmãos, hoje à tarde, a hora que eu estava estudando, eu fechei a porta do meu quarto. Sandro, meu coração começou a queimar, e meu coração começou a arder, e eu não consegui mais ler a palavra, porque aquela chama estava ardendo no meu coração, e Deus falando: a minha igreja precisa voltar a ser uma igreja profética,
precisa voltar a ser uma igreja, porque eu quero mostrar o meu poder através dela. Essa chama ardia no meu coração, ela queimava no meu peito. Eu disse: Deus, então faz o que o Senhor quer fazer, então arda do jeito que o Senhor quer arder, porque eu quero viver para a glória do Senhor, eu quero viver para a tua glória, eu quero viver para o louvor do Senhor. E Deus nos trouxe aqui para nos fazer esse convite uma vez mais: viva para a glória dele, deixe essa chama arder no seu coração, deixe essa chama arder no seu peito, deixe essa chama voltar a arder no seu coração, porque em algum momento da nossa vida nós vivemos para a glória dele, nós vivemos para a glória dele, mas essa chama, ela foi se apagando em nós, queridos. Ela foi se apagando, se apagando, se apagando, e nós deixamos de viver para a glória de Deus e voltamos a viver para a nossa glória. Mas eu acredito, irmãos, eu acredito que se Deus me deu essa palavra, eu acredito que tem pessoas aqui que esse coração vai voltar a arder como ardia antes. Eu tenho certeza que a palavra de Deus, ela não é em vão, e de forma nenhuma Deus desperdiça semente. Eu nunca vi Deus desperdiçar semente, e Deus lança semente em terras preparadas para receber essa semente. Eu sei que tem coração aqui que Deus preparou para receber essa semente, e Deus não desperdiça semente. Deus não lança palavras como nós lançamos, Deus lança palavras assertivas. Deus sabe o coração que Ele quer alcançar, Deus sabe onde Ele quer falar, e eu tenho certeza que tem coração aqui que Deus está lançando essa semente, e esse coração vai voltar a arder como ardia em outro momento. Eu sei que Deus está lançando essa semente em corações que estão ardendo e que vai voltar a pegar fogo e vai querer contagiar outras pessoas com essa paixão por Jesus, voltar essa paixão por Jesus, porque esse é o desejo de Deus. Se você tem vontade de ser usado por Deus, usada por Deus, Deus tem muito mais ainda desejo em usar você. Se nós temos desejo de ser usado, mais desejo ainda Deus tem de nos usar, porque a forma que Deus tem de manifestar o seu poder na terra é através da igreja, é através de nós, é através de mim, de você, que Deus manifesta o poder dele. É através de nós, queridos, que Deus manifesta. É através de nós que Deus quer mudar lares. É através de nós que Deus quer mudar contexto. É através de nós que Deus quer mudar a situação política. É através de nós que Deus quer mudar a situação econômica. É através da igreja. E a forma que Deus tem de mudar situações e circunstâncias é através da igreja. E eu peço a Deus que alguns ou que corações recebam essa semente e entenda que é através de você que Deus quer mudar situações e circunstâncias. É através de nós que Deus quer mudar. Ei, seja mais ousado, seja mais ousada, porque é isso que Deus nos chamou. Deus é poderoso, não tenha medo de ser ousado. Não tenha medo de ser ousado se você está obedecendo. Deus não vai envergonhar a sua capacidade, Deus não vai envergonhar a sua entrega, Ele pode ter certeza. Sabe por que quando Elias estava orando, dizendo, segundo a minha palavra, não vai chover nesse lugar? Sabe por que Elias ora dessa forma? Para mostrar aos deuses que eles estavam buscando que a palavra de um profeta tinha mais autoridade do que a palavra dos deuses que ele estava adorando. Então, por essa razão, Elias ora dizendo, segundo a minha palavra não vai mais chover. Para mostrar que a palavra de um profeta tem mais autoridade do que o Deus que eles estavam se martirizando para que eles respondessem.
Comece e volte a ser uma igreja e um povo profético, porque Deus te chamou para manifestar o poder dele através da sua vida. Gente, aonde um crente coloca os pés, o ambiente muda porque Deus entra junto com ele. Para de ficar tentando salvar a sua vida e entregue a sua vida ao Senhor, porque Ele quer manifestar o poder dele através de mim, através de você. E eu não sei qual semente ou qual coração essa semente alcançou nessa noite, mas uma coisa eu sei: se essa semente chegou no seu coração, a sua vida não será mais a mesma. Se coloca de pé, por favor. Se coloca de pé. Nesse lugar, eu sei que a presença de Deus, eu sei que ela está neste lugar. Deus quer levantar uma igreja profética uma vez mais, uma igreja com ousadia, uma igreja que abre a boca e as coisas acontecem, porque Deus é que fala, Deus é que fala nos nossos lábios, Deus é que fala na nossa boca. Uma geração apaixonada por Ele, porque Ele quer voltar a fazer aquilo que em algum momento